Vamos retomar a audiência. Nessa ação penal 501.23.3104, depoimento do senhor Leonardo Meirelles. Senhor Leonardo, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha pelo Ministério Público. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir o senhor que na condição de testemunha, se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeito. Sei que o senhor é acusado em ações penais conexas. Se for feita alguma pergunta que o senhor entender que não deva responder, por conta disso o senhor decline dessa maneira, certo? Perfeito. Não obstante, em outras ocasiões, o senhor manifestou que teria o desejo de colaborar com a Justiça. Eu sei que não existe um acordo formal, né, com o Ministério Público, aí fica ao critério do senhor. Começa como testemunha. Se o senhor mentir, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeito. Então, as perguntas do Ministério Público. Boa tarde, senhor Leonardo. Boa tarde. Gostaria que o senhor nos relatasse quando iniciou e qual foi o relacionamento que o senhor teve com Alberto Youssef. Isso ocorreu em 2009, através do senhor Valdomiro de Oliveira, do qual é meu conhecido desde 2004, 2005. Ele me procurou em 2009, onde que eventualmente necessitaria de pagamento, de recebimento, né, de alguns recursos, do qual depois de um certo tempo foi me apresentado o Roberto, e essas tratativas até 2010 para 2011 era com o Valdomiro, depois foi diretamente com o Alberto Youssef. Então, o senhor conhecia o senhor Valdomiro já anteriormente? Perfeito. Qual que era a relação que o senhor tinha? O senhor mantinha negócios com ele? Valdomiro de Oliveira fazia alguns serviços de despachante, junta comercial, coisas do dia a dia das minhas empresas. Quando ele lhe procurou especificamente em 2009, ele lhe apresentou o Alberto Youssef? Houve uma reunião com entre os três? Posteriormente, né? No primeiro momento, ele tinha o recebimento de alguns recursos nas contas dele, e ele precisava, na verdade, fazer um repasse, e aí, posteriormente, aí a gente acabou tendo contato e fazendo reuniões entre ele e Alberto Youssef. Quais que eram as empresas do senhor Valdomiro? MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software. Se me falha a memória, são essas três empresas. E essas empresas, então, pelo que o senhor relatou, elas receberam recursos e queriam transformar uma parte desses recursos em dinheiro, seria isso? Sim. E ele explicou já nessa primeira fase que esses recursos tinham alguma relação com o Alberto Youssef? Sim. E o que ele lhe disse? Que era um recebimento, né, de serviços prestados, e estavam sendo utilizadas as empresas dele, e ele cobrava, tinha a retenção dos impostos, né, na emissão dessas notas fiscais, e ele recebia, tinha um comissionamento por isso. E me ofereceu também o que era cabível, o que eu ia ganhar nessa suposta operação. Qual que foi a proposta que ele fez ao senhor? Variava algo em torno entre 1% e 2%, mas no geral é 1%. E esses recursos que ele recebia de quem? Ou de quais pessoas? Eu não tinha conhecimento no primeiro momento, né? Já coloquei isso anteriormente, que houve uma oportunidade, acredito eu, que em 2011 para 2012, pelas quantias e pelo volume, eu fui chamado através da minha agência bancária do Bradesco, Nova Campinas, onde que, de certa forma, suspeitaram pelo montante, pelos valores, e aí me foi indagado, né, qual seria a origem desses recursos. E nesse momento eu fiz esse questionamento ao Valdomiro, e
Alberto, e aí onde eles me forneceram contratos, né, de onde era oriundo, né, a origem desses recursos, né, que eles recebiam e repassavam às minhas empresas. O senhor recorda quais contratos foram esses? Algumas das empresas? São mais de 30 empresas. Que eu me recorde agora Ingevix, Queiroz Galvão, Galvão Engenharia, Cetal, Toyo. Eu tenho todos os contratos que estavam em meu poder, eu já ofereci, já estão já nos autos, inclusive. O senhor mencionou a Cetal, que é uma das empresas cujos executivos encontram-se denunciados aqui. A Mendes Júnior, o senhor recorda se havia contrato? Eu não me recordo agora, mas com certeza acredito eu que deva ter, sim. Esses contratos eu não fixei, né, OAS, enfim, tem várias. OAS tinha contrato? Sim. O senhor teve relacionamento com os executivos dessas empresas ou só recebeu esses documentos a posteriori? Nunca tive relacionamento com nenhuma dessas pessoas. E o Alberto Youssef ou o senhor Valdomiro, eles especificaram ao senhor o motivo pelo qual eles recebiam esses valores nas contas da MO, rigidez? Foi quando eu tive conhecimento desses contratos que eram oriundos de serviços prestados e o pagamento era efetuado dessa forma. Recebimento, né? Na verdade. Essas empresas, então, eles disseram ao senhor que efetivamente prestaram serviços? As empresas não. Não. As empresas eu nunca tive contato. Na verdade, é Valdomiro e Alberto Youssef. Não, digo, a MO, a rigidez, elas efetivamente prestavam serviços, segundo eles lhe relataram? No primeiro momento, sim, mas depois eu percebi que não era. As empresas, na verdade, não existiam. Com a GFD, o senhor também operou, assim, teve relacionamento comercial? Não. Nunca. Só sabia que o Alberto Youssef era um dos sócios, né? De uma operação de turismo, mas eu não tinha conhecimento e nunca fiz nenhuma transação. E o senhor mencionou uma transição a partir da qual o Alberto Youssef diretamente negociava os contratos da MO Rigidez SI. Em 2011, o senhor falou? 10. 11, Na verdade, não é assim. As reuniões sempre ocorriam eu, Valdomiro e ele. Ele informava que, eventualmente, naquele período ia ter alguma emissão. Nesse aspecto, eu era avisado, né, antecipadamente, para que providenciasse a parte de documentação. O Valdomiro a parte dele e eu da minha, que depois, posteriormente, eu receberia esses recursos na sequência. Né? Por isso que eu tinha conhecimento anteriormente. Perfeito. E como que se gerava essa disponibilidade dos valores em dinheiro? Como se dava isso? Na verdade, com a entrada desses recursos, eu comprava posições de importações futuras, através de contratos de câmbio, onde eu teria que trazer tais produtos e tais mercadorias num período até de 180 dias. Aí eu pagava os fornecedores no exterior. Então, a minha parte era esse recebimento e o fechamento do câmbio para poder sair o recurso do país. E o senhor utilizava-se de quais empresas para receber? Okay. Da Laborgem S.A., Química Fina e Biotecnologia, Indústria e Comércio de Medicamentos Laborgem S.A. e Piroquímica Comercial Limitada. Isso indistintamente com relação às três citadas, a MO, rigidez ou a RCI. Não havia uma determinação assim de qual empresa se utilizaria para contratar cada uma delas? Não, na verdade eu recebi a informação de valores. Né? Tal dia vai entrar X reais. O operacional, né, de Alberto com Valdomiro, eu não tenho conhecimento. Certo. E os valores em espécie, o senhor daí entregava eles no Brasil, no exterior? Não, como funcionava? Eu entregava para fornecedores antecipadamente, que eu recebia eles, alguns casos de Alberto, e aí eu pagava o fornecedor fora do país. Aí o recebimento eu não sei como se dava isso. O recebimento em espécie aqui no Brasil não sou eu que fazia esse procedimento. Desculpa, eu não entendi. Então havia um depósito, por exemplo, da M. Então teve um contrato da empresa X, que foi em emissão da MO, da GFD ou da RCI, ela recebia esses recursos. Essa empresa
faria a transferência para as minhas empresas. Essas minhas empresas eu comprava posições de câmbio de importação futura. Eu pagava esses recursos aqui via Banco Central, todos eles foram declarados, inclusive. E esses pagamentos, o destinatário final é onde que eram determinados que eu não sabia, na verdade, para quem que era, porque essas pessoas que deveriam pagar aqui os reais no Brasil. Eu não tenho a minha empresa eu utilizava esse braço da parte da história, é isso. E daí o senhor apresentava essas empresas com as quais a Labogem contratava ao Youssef e ao Valdomiro? Não. Na verdade eu recebia, né? Essas informações para quem eu deveria pagar. É isso. Né? Recebia de quem? Do Roberto. Pagamentos esses eram... No estrangeiro. No estrangeiro. Fora, né? Não aqui no Brasil. O senhor tem ideia de quanto foi movimentado aproximadamente, né, nessa sistemática? O que é pertinente às minhas empresas, algo em torno de 120 a 130 milhões de dólares. Nesse período. Todos esses valores oriundos das 3 empresas citadas. Sim. E em todas essas negociações houve a participação de ambos, do Valdomiro e do Alberto Youssef, ou teve algumas que eram negociações? Como eu disse, o início era só o Valdomiro que me dizia, né, o que ia acontecer de valores, e depois, posterior. A partir de 2010 era... Por aí, mas geralmente eram nós 3 nos reunimos e falávamos sobre isso. O senhor comparecia à sede do escritório do senhor Alberto Youssef? Sim. Com que periodicidade? Frequência de 2 a 3 vezes semanais. Geralmente quando tinha entrada de valores, para poder saber detalhes. E nessa no primeiro momento na Avenida São Gabriel, se não me falha a memória, e posteriormente na GFD. O senhor chegou a verificar nessas oportunidades em que esteve na GFD, na sede do escritório do Youssef, empreiteiros lá comparecendo? No escritório compareciam muitas pessoas, mas eu não sei, empreiteiros eu não sei dizer nomes, né, das pessoas. O senhor, por exemplo, não conhece ou saberia dizer se eles estiveram presentes lá, os denunciados Matheus Coutinho, por exemplo? Não tenho conhecimento. Não conheço. Agenor Medeiros? Não tenho conhecimento. José Adelmaro, Léo Pinheiro? Não tenho conhecimento. Sérgio Mendes? Não tenho conhecimento. O senhor não, resumindo, o senhor não conhece a fisionomia das... não tinha. Essa ponta, né, quem tratava Roberto direto. Nunca tive. Nem sei quem são essas pessoas. E a disponibilização de valores em espécie para o senhor Alberto Youssef, o senhor realizou alguma vez isso? Provavelmente sim, alguma oportunidade sim. Não era a regra era a disponibilização no exterior? Sim. E as contas, quem indicava as contas a serem depositadas no exterior era o Alberto Youssef ou era o Valdomiro? Sempre o Alberto. Sempre o Alberto. O Valdomiro nunca tratou disso. Quanto tempo depois do recebimento dos valores se efetuavam os depósitos no exterior? O senhor saberia dizer aproximadamente? É um procedimento do Banco Central. A liquidação ocorre em D2 a partir do pagamento. 2 dias após? 2 ou 3 dias no máximo. E o senhor oferia um percentual da transação? 1%. Sobre... o senhor tem conhecimento do relacionamento do senhor Alberto Youssef com empregados ou diretores da Petrobras? Não tenho conhecimento. Não. Só tive conhecimento agora após a deflagração da operação. Até então, não tinha conhecimento. E com representantes de partidos, essa... Alguns políticos, sim, e no escritório da São Gabriel. Certo. O senhor saberia dizer se o Youssef operacionalizava pagamentos para um determinado partido? Ao que tudo indicava, pelas pessoas que frequentavam o escritório, acredito eu que sim. Mas até então nada explícito ou que eu tivesse conhecimento. O senhor não participava das reuniões referentes a isso? Não. Qual o partido que seria o representado? Progressista. Presencial, com outros operadores, a exemplo, com outras
pessoas, eu vou citar alguns nomes para que o senhor me diga se eventualmente teve contato com eles na sede da GFD ou deles ouviu por intermédio do Alberto Youssef ou Valdomiro de Oliveira, né? O senhor Adira Sade? Não tenho conhecimento. Não. Sônia Marisa Branco? Também não tenho conhecimento. Dario Teixeira Alves Júnior? Não tenho conhecimento. O senhor Mário Frederico Mendonça Góes? Não tenho conhecimento. Lucélio Roberto Góes? Não tenho conhecimento. O senhor Júlio Gerim de Almeida Camargo? Não tenho conhecimento. E com o senhor João Vacari Neto? Não tenho conhecimento. Provavelmente posso ter encontrado essas pessoas no escritório, mas eu não sei quem são. Certo. Satisfeito. A assente de acusação tem perguntas? Defensores têm perguntas? Então, por gentileza, doutor. Obrigado, silêncio. Pela defesa do senhor Valdomiro de Oliveira. Boa tarde, senhor Leonardo. Boa tarde, doutor. Sei que já nos encontramos outra vez, numa outra audiência, eu já lhe fiz umas perguntas. Para não parecer repetitivo, apenas explico ao senhor que tratava-se de outra ação. Mas o contexto fático é o mesmo, então vou repetir algumas perguntas que eu já lhe fiz em outra oportunidade. Perfeito. Tá? O Valdomiro de Oliveira, ele disse ao senhor alguma vez que os valores que ingressavam na conta bancária dele eram valores provenientes de origem ilícita? Nunca. O Valdomiro lhe disse alguma vez que os valores tinham como destinatário Paulo Roberto Costa? Nunca. O senhor sabe dizer quem efetivamente comandava, ou melhor, geria as empresas MO, RCI e Rigidez do Valdomiro? Pelo que eu tenho conhecimento, na parte operacional, o Valdomiro era informado sobre, no caso, o recebimento de algum valor. Ele operacionalizava, fazia o trabalho de buscar contrato, ter esse contato, porque na época eu acompanhava, mas não era do que eu deveria estar respondendo naquele fato. Na verdade, quem cuidava do operacional, se eu não me engano, é Toninho, que era o contador. Acho que é Antônio Paiva, o nome dele. Antônio Almeida Silva? Sim, eu não sei o nome dele completo. Que era a pessoa que operacionalizava, né? Que fazia a emissão das notas fiscais, que tinha os tokens de banco que conferia a entrada dos recursos, né? Porque eles tinham uma comunicação interna e onde que eles faziam perguntas para saber se tinha entrado o recurso, né? E pelo que eu percebia, isso não era o Valdomiro que cuidava, tinha uma pessoa, pelo que eu tenho conhecimento, que cabia a parte dele, ele dividia com essa pessoa, inclusive. Mas o Valdomiro, ele geria as empresas ou ele recebia ordens de Alberto Youssef? Doutor, assim, ele operacionalizava o dia a dia, mas os recursos nunca foram dele. Como também na minha empresa, o recurso nunca foi meu. O Alberto dava orientação do que deveria ser feito com o recurso. Nem tudo que entrou nas empresas do Valdomiro foram destinadas a minhas empresas, né? Tinha outros pagamentos dele que ele, provavelmente com o Valdomiro, eles combinavam e determinavam. Pelo que eu presenciei algumas vezes. Pelo que o senhor presenciou, ele prestava então contas ao Alberto Youssef? Sim, contas sim. Tá. Explica pra gente melhor quem que é esse Toninho que o senhor acabou de mencionar. Quem que... Então, é um contador que eu tive... Contador de quem? Das empresas. Das três? Das três empresas. Era a pessoa que fazia a emissão das notas fiscais, acompanhava o recebimento e que fazia o pagamento, que tinha efetivamente acho que o token do banco, enfim, né, poderia fazer as transferências. Se eu não me engano, é um escritório ali em Santana, em cima, na Voluntários da Pátria, em cima de uma agência do Banco Itaú, que me falha a memória, acho que é isso. O senhor O Youssef teve contato pessoalmente com esse Toninho? Provavelmente sim, isso eu não sei. O senhor viu alguma vez o Toninho no escritório do Youssef? Sim. Qual escritório? Vi na São Gabriel e vi na GFD também. Com qual frequência? Não sei informar. Algumas vezes de passagem, não sei dizer. Mas já vi ele sim, no escritório. Sabe informar se o Toninho já levou dinheiro pessoalmente ao Alberto?
Não tenho esse conhecimento, doutor. Porém, eu sei que antes de terem contato comigo, houveram efetivamente saques da conta, que ficavam cheques em branco no poder do Alberto, que faziam movimentações e saques nas empresas. Saques de dinheiro em espécie. Tanto o Alberto quanto o Toninho tinham acesso a folhas de cheques do Valdomiro? Cheques em branco? Empresas? É. Sim. Acredito eu que sim. Mas o Youssef sabia que quem efetivamente emitia as notas fiscais era o Toninho? Isso eu não sei. Provavelmente sim, porque eles combinavam a parte que cabia a eles, a emissão, receber, pagar. Isso eu não tenho conhecimento. Eu não participava, não sou das empresas. Perfeito. Você conhece o Valdomiro há quanto tempo? Vai completar 10 anos. Sabe se ele sabe mexer em computador? Pelo que eu tenho conhecimento, não. O senhor mencionou que o Toninho, que ficava com o token dos bancos, E o certificado digital da emissão das notas fiscais também. a DANF, não? Isso. Exato. Que gera a DANF, né? O Youssef utilizava o Toninho como o Youssef utilizava o Valdomiro como intermediário ou será que ele tratava diretamente com o Toninho? Isso eu não tenho conhecimento, só sei que eles tinham uma comunicação interna deles, ponto a ponto, onde essa comunicação era Alberto, Toninho e Valdomiro. Para tratar e falar desses assuntos do operacional do dia a dia. O Valdomiro e o Toninho tinham algum celular dado pelo Youssef? Sim, o vermelhinho sim. Tanto o Valdomiro quanto o Toninho tinham? Sim. Toninho era dono de alguma empresa, senhor Leonardo? Não tenho conhecimento, sei que ele tinha um escritório de contabilidade. O senhor presenciou o Toninho antes de uma audiência pedindo para que o Valdomiro assumisse tudo e o deixasse de fora sem mencionar o seu nome? Eu estava presente na sala, eu vi que eles conversaram, mas o teor eu não posso afirmar. Eu estava próximo, mas eu não sei o teor que eles conversaram. O senhor sabe mencionar se o Toninho viajou ao exterior logo após a prisão do Alberto Youssef? Não tenho esse conhecimento, doutor. Obrigado, excelência. Nada mais. Obrigado, Leonardo. Outros defensores têm perguntas? O juiz também não tem perguntas nesse caso, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Leonardo Meirelles. Pergunta de gravação. Senhor, por gentileza.